Bom dia. Vamos dando continuidade ao livro de Hebreus, Hebreus 11. Ontem nós fomos até o versículo 22. Continuamos a partir do versículo 23. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23. A fé. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que a sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Nós estamos falando sobre fé. E a bem da verdade, hoje todos falam que têm fé. Mas eu admiro até muito mais aquelas pessoas que têm coragem de confessarem a sua pouca fé ou assumir que não tem fé. Porque fé é diferente do que as pessoas estão fazendo hoje. Porque elas lotam templos, estão lotando templos, participando de campanhas várias, uma série de propósitos, com o objetivo de angariar a bênção, o milagre, mas só que elas não têm fé que poderão conseguir. Porque todas elas, quando nós conversamos, elas lamentam, se desesperam, choram, reclamam. Quando nós temos fé, é a certeza, nós lemos no início ontem, é a certeza daquilo. Se eu tenho certeza que vou conseguir isso, eu não vou me lamentar. Eu vou só caminhar, aguardar, porque eu sei que no momento certo, no tempo oportuno, eu vou receber. Moisés, desde o nascimento dele, a existência dele toda foi pautada pela fé. Os pais dele, desde o nascimento, porque naquela época tinha um decreto do faraó para que todos os meninos, homens do sexo masculino, fossem mortos. Foi dada uma ordem para as parteiras. Mas não aconteceu, as parteiras eram temente a Deus, elas não fizeram, não procedeu assim. E os pais de Moisés deixaram ele viver. Por determinado tempo, depois colocaram ele numa embarcaçãozinha e soltaram o rio abaixo na certeza que ele ia ser recolhido. Fé. Moisés foi criado como filho do faraó, porque como fosse filho da filha de faraó, quase como um neto do faraó, no palácio, com todo o conforto. Mas pela fé ele seguiu o caminho dele, ele sabia do chamado dele. Pela fé ele tentou antecipar, porque foi pela fé que ele matou um egípcio, defendendo o hebreu. Ele sabia do chamado, ele tinha certeza. Por esse motivo, ele acabou matando o egípcio, que não deveria ter sido feito. Então tudo é fé. Então nós gostamos de falar que nós temos fé, mas a nossa fé é uma fé morta. Nós falamos que temos fé, mas quando estamos passando pela luta, pelo deserto, antes de alcançarmos a nossa terra prometida, antes de alcançarmos o nosso objetivo, nós lamentamos, desesperamos, começamos a questionar, será que vai ser verdade? Se não é, acreditamos em uma série de outras besteiras. Não é fé. É certeza. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, pois citava aquele que é invisível.
Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessaram, morreram afogados. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Na Bíblia nós temos uma quantidade enorme de exemplos de fé. Mas se nós observarmos todas essas pessoas que praticaram a fé, passaram por lutas seríssimas, por desertos terríveis, mas venceram. Quando nós temos fé, nós não desviamos do nosso objetivo. Não importa o que aconteça, não importa as consequências, não importa o que nós estejamos vivendo naquele momento. Nós não vamos desviar. Nós acreditamos na palavra. É pela fé que o cristão verdadeiro se santifica, ele afasta do pecado, do erro, porque ele tem fé que terá uma vida após essa vida aqui. É pela fé. É pela fé que nós buscamos praticar a santidade, com certeza que nós teremos vida em Cristo. Tudo é fé. Mas esta fé que é muito falada hoje, não é fé. Esperança é uma coisa, desejo é outra. Eu desejo ter, eu desejo fazer, é uma coisa, mas fé é certeza. Eu posso ter inúmeros desejos de ter, possuir, de viver qualquer coisa, mas isso não é fé. A fé é certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu caminho porque eu sei que vai acontecer, vai se materializar. Nós temos que aprender a seguir esses exemplos de fé, desses heróis da fé. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente eu não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombaria, tortura, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelha, de cabras, necessitados, angustiados, maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo muito mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem eles também aperfeiçoados. Nós queremos falar que temos fé, mas a nossa fé é aquela que nós não nos permitimos sofrer. Ah, não, se eu estou sofrendo, se estou passando por essa ou por aquela dificuldade, não é do Senhor. É porque estou errando.
É isso que eu vejo muito. Eu ouço muito isso. A fé, quando nós temos fé no Senhor, nós sabemos para onde nós caminhamos, nós somos estrangeiros. Nós não somos bajulados aqui, não. Ao contrário, o mundo é contra nós. Mas nós não queremos ser discriminados, não queremos ser apedrejados, queremos ser acariciados. Mas se eu tenho fé, eu vivo pela fé, não pela fé de conseguir um carro, uma casa, qualquer coisa, mas fé na minha vida, na salvação, na vida eterna, fé em Jesus. Então eu vivo de acordo com a palavra dele. A minha preocupação é agradar o Senhor. Se eu estou agradando ou desagradando o mundo, não importa. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu tenho que agir de acordo com a palavra dele. Se existe uma promessa escrita, que as promessas do Senhor têm que estar aqui no Evangelho. Fora do Evangelho não tem nenhuma promessa. Ah, não, Deus me prometeu. Está no Evangelho, se não está, não existe. E olha bem o que eu estou dizendo. Promessa tem que estar no Evangelho. A promessa do Senhor para nós tem que estar a partir do Novo Testamento. Do anterior, não, no Novo aqui. Não é na lei, não. A lei se cumpriu em Jesus. Se tem, ela vai se cumprir. Mas nós temos que perseverar. Independente da luta. Jesus deixou claro que nós teríamos luta. Que nós teríamos batalha. Que nós seríamos perseguidos. Todos os heróis da fé sofreram humilhações, foram perseguidos, muitos foram mortos. Como a Bíblia fala, cerrados, passaram fome, sede, mas não se desviaram. Agora nós vivemos uma geração que fala que tem fé. Mas a fé que as pessoas não querem sofrer. Tem medo. Ah, não, se estou sofrendo, que Deus não quer isso para mim. Deus quer que eu viva feliz. Isso é mentira. Vamos ler a Bíblia. Vamos conhecer a vontade do Senhor. Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tantos testemunhos que nós temos na palavra de Deus, na Bíblia. Estamos rodeados desses testemunhos. Vamos desembaraçar, vamos abandonar o pecado, a mentira, a fraqueza, vamos caminhar. Vamos correr. Partirmos em direção ao nosso alvo. Não olhar para trás, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, mas olhar somente para o nosso alvo, que é Jesus. Lá está a nossa promessa, lá está a nossa vida. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus foi humilhado, desde o seu nascimento, nasceu lá na manjedoura, lugar de animais. Sofreu tudo, nós sabemos toda a trajetória e o final até a morte dele. Mas ele alcançou vitória, está centrado à direita do Pai. Ele venceu. E se nós batalharmos, se nós seguirmos o seu exemplo, nós também venceremos nele. A porta está aberta, depende de nós. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tens resistir até o extremo de derramar o próprio sangue. Nós falamos que estamos resistindo ao pecado, mas é interessante que... eu corro do pecado. Mas tem muitos que estão falando isso, mas eu sou tentado, eu não consegui resistir. Então não lutou. Se nós estamos lutando, se nós estamos firmes, crendo no Senhor, nós resistimos.
toda e qualquer tentação, toda e qualquer provocação. Ah, eu não consegui, foi mais forte do que eu. O pecado não é mais forte. Tentação não é mais forte se nós temos Jesus. Se nós não temos, é claro que é mais forte. Quando nós temos o Senhor, nós resistimos todo e qualquer provocação. E nós vencemos no Senhor. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime, quando por ele é repreendido. Sabemos que o Senhor corrige quem ama. Ah, nós recebemos uma correção dele, nós estamos passando por aquela situação, vou desanimar. Não, perseverar. O ministério de Jesus, para começar, Deus, através do Espírito Santo, conduziu ao deserto. Não foi o diabo que levou ele ao deserto, não. Foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o conduziu ao deserto para ele ser tentado. Ele ficou 40 dias sendo tentado de todas as maneiras. Todo tipo de tentações ele passou e ele resistiu a todas. Nós não passamos um terço das tentações de Jesus e não resistimos. Porque nós não estamos lutando. Jesus não tem sangue. Também nós estamos lutando. É resistir. Combater, rejeitar de forma definitiva e radical o pecado da nossa vida. Não aceitar, não concordar, não permitir. Olhar para o Senhor. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. O Senhor nos corrige? Sim. Corrige porque nós estamos merecendo correção. Corrige porque nós erramos. Corrige porque nós desrespeitamos. Corrige porque nós nos rebelamos contra a sua palavra. Corrige porque nós somos desobedientes. Quando a correção vem, deveremos agradecer e louvá-lo, exaltá-lo. Porque ele só corrige porque nos ama como filho. Se nós estamos sem correção, nós não somos filhos. Nem desanime por ele for repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportar a dificuldade aceitando como disciplina, Deus vos trata como filho. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos, que nos educava e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que o melhor lhe parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para vossos pés, para aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. O Senhor nos corrige assim como nós corrigimos nossos filhos. Quando nós não corrigimos nossos filhos, que para nossa infelicidade hoje anda muito comum o fato dos pais não corrigirem os filhos. Tem um tal de amor, eu não posso corrigir meu filho, que é por amor. Por tal motivo, nós estamos tendo um aumento gradativo de viciados, drogados,
homossexuais, mentirosos, ladrões, enfim. Isso por falta até de correção. Uma tolerância paterna. Existe um tal de amorzinho, não, por amor eu tenho que concordar, eu tenho que aceitar. Deus não aceita. Nós não podemos concordar com os nossos filhos fazendo o que é a vontade deles, errando, porque isso não é amor. Na verdade, nós estamos indo contra eles, estamos errando com eles. Estão conduzindo ao buraco. São vários casos de pessoas que eu tenho escutado. Pessoas que falam, não, infelizmente meus pais não me corrigiram. Meu pai não se importava. É nossa obrigação zelar, educar, corrigir os nossos filhos. Da mesma maneira, Deus nos corrige. Nós devemos aceitar a correção do Senhor. Quando estamos sendo corrigidos por Deus, é porque nós erramos, porque nós merecemos a correção. E Ele está corrigindo, não é por ódio, não, como a própria palavra nos fala. É porque Ele nos recebeu como filhos. Se nós não temos correção tão livre, nós não somos filhos. Bastardo. Eu tenho visto várias pessoas chegar para mim e falar, pastor, eu não consigo entender. Depois que eu vi a presença de Deus, eu só tenho passado por sofrimento. Eu tenho passado por lutas. E eu vejo as pessoas no mundo aí, eles estão fazendo coisas erradas, fulano fazendo coisa errada e está tudo bem. E nada acontece. Porque eles não estão recebendo cuidado de filhos. Eles estão sem correção. É o que a Bíblia nos fala aqui. Ora, qual filho que não passa pela correção do pai? Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa, e todo aquele a quem recebe como filho. E se nós não recebemos, mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Nós somos filhos legítimos, então temos que aceitar a correção. Nós temos um pai que nos ama, está nos corrigindo, está nos preparando para nos conduzir à salvação. Ele quer que nós sejamos salvos, por isso ele nos corrige. Nós queremos que os nossos filhos cresçam, sejam boas pessoas, sejam homens e mulheres de Deus, homens e mulheres corretos. Então por isso nós educamos. Mas muito tem entendimento com tal, o diabo está enganando a muitos. Aqui acha que filhos é como um bibelôzinho, que é só para diversão. É essa que, infelizmente, é a verdade. Não pode bater, não pode educar, não pode fazer isso. E, infelizmente, tem leis hoje que apoiam, né, este erro. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode gritar, não pode bater, não pode colocar de castigo. Aí estamos criando pessoas como nós vemos hoje. Que não têm respeito por autoridades, pelo Estado, por religião, por nada. Pessoas são amantes de si mesmas, são soberbas, viciadas, adúlteros. Mas a culpa somos nós, é nós. Porque nós não educamos, nós não aprendemos a praticar o amor de Deus. Somos corrigidos por Deus, sim. Graças a Deus que Ele me corrige. Eu sou feliz, porque Ele me corrige. Eu passo pelas lutas, pela correção dEle quando eu erro. E eu tenho que glorificar, aprender que eu não posso errar, eu tenho que abandonar do erro, do pecado, porque Ele está me corrigindo, porque Ele está me guiando para o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
procurar viver em paz com todo mundo. Sempre estar brigando com ninguém. Mas fundamentalmente praticar santidade, santificação. Na nossa vida não pode ter prostituição, mentira, nada que nós sabemos que é pecado. Porque quando nós estamos assim, nós não veremos a Deus, nós não alcançaremos vida eterna. E mais, nós não veremos Deus sem santificação, nós não veremos Deus agir em qualquer área da nossa vida. Ah, pastor, parece que eu estou esmurrando ponta de faca, parece que eu bato, a porta não abre, parece que Deus não ouve as minhas orações. Vai se santificar. Sem santificação, ninguém verá Deus, não vê Deus agir em nenhuma área. Queremos ver Deus agir em alguma área da nossa vida? Então vamos santificar. Esforçar para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminados a muito. O ódio é uma coisa que faz mal para nós mesmos. Nós ficamos com esse sentimento de mágoa, de ressentimento, de ódio dentro de nós mesmos por alguma pessoa. Isso está fazendo mal para nós, é nos destruir. Se tem alguma pessoa que tem ódio, raiva, mágoa de mim, ele que está se destruindo, está sofrendo, para mim não está fazendo nenhuma diferença. A mesma forma comigo, se eu tiver aquele ódio por alguém, a pessoa não está percebendo, mas eu estou me acabando. Estou cheio de veneno. E o que é o pior, isso contamina. Contamina quem está próximo, contamina quem eu tenho contato. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral, ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Esaú, irmão de Jacó, ele vendeu o direito de herança, o direito de primogenitura, porque antigamente o primogênito, o primeiro filho, tinha todos os direitos, a bênção maior com os pais. Ele chegou, estava caçando, chegou pro irmão e falou: não, estou morrendo de fome, irmão, me dá um pouco dessa sopa aí, dessa lentilha da farinha. Ele falou: não, eu te dou, não, eu te vendo, você me dá o direito de primogenitura. Eu falei: estou para morrer mesmo, estou espaimado, me dá aí. Ele não respeitou um decreto do Senhor sobre a primogenitura. Ele vendeu, não teve respeito. E realmente perdeu, porque a própria mãe dele depois, junto com Jacó, ludibriou o pai deles, no Isaac, e Jacó recebeu a bênção como primogênito. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Quando ele ficou sabendo que o pai dele, Isaac, tinha abençoado, dado a bênção para Jacó, ele em desespero, tentou, pediu ainda, implorou: pai, só não tem pelo menos alguma bênção para mim? Depois ele ficou com ódio, jurou matar Jacó. Nós sabemos da história, quando Jacó fugiu, foi lá para a terra de Labão. Mas o fato é que ele abriu mão. Às vezes nós estamos abrindo mão. Nós permitimos que o nosso erro, permitimos que o nosso pecado, as nossas desobediências, nossas ações nos afastem do Senhor. Vamos abrir os nossos olhos, vamos voltar para o Evangelho. Vamos voltar para a palavra de Deus. Não vamos começar a crer, não, eu acho. Esse achismo é algo terrível. Vamos parar de crer que nós temos um Deus bonzinho, não, um Deus que só quer que sejamos todos aqui alegres, felizes. Colocou todo mundo aqui para viver batendo palma, alegrinho. Não existe isso. Se o filho dele veio para sofrer por nós temos um caminho, uma trajetória. Nós temos que depender dele. Não existe esse amorzinho tolerante, conivente com nossos pensamentos, com o nosso querer, não. Vamos voltar para o Evangelho. Vamos ser sábios. É isso que a palavra nos ensina. Vamos praticar a fé verdadeira.
a fé no Senhor Jesus, que a nossa resposta está aqui. Nossa resposta está no Senhor. Eu li hoje Hebreus, até o capítulo 12, até o versículo 17. Amanhã daremos continuidade a partir do versículo 18. Possivelmente amanhã vamos encerrar o livro de Hebreus, no capítulo 13, para estarmos iniciando em Tiago. Todas as respostas estão aqui. Por isso que eu falo. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.